E que espaço seria esse de controle social? Essa palavra controle, às vezes, pode soar um pouco estranha para quem não consegue entender o sentido, né? Mas controlar na administração pública significa examinar se a atividade governamental atendeu à finalidade pública. Então, se é uma política pública e se vivemos numa democracia, essa política teria que ser também construída pelo coletivo, né? Essa é a premissa. Então, se ela é pública, ela precisa ser construída pelo coletivo, que é dos usuários que usam essa política. E existe um espaço para o controle social, né? O controle social pode ser entendido como a participação do cidadão e da cidadã na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da administração pública. Trata-se de importante mecanismo de prevenção da corrupção e fortalecimento da cidadania. Então, ao mesmo tempo que aquele usuário, aquele movimento social, aquela comunidade se sente ou exercita uma cidadania nessa construção coletiva, também é um espaço de controle, principalmente não só do sentido que aquela política está, a forma como ela está sendo executada, mas também da prevenção da corrupção, né? Porque são espaços de controle também de situações financeiras, né? Os gastos, como estão sendo organizados no SUS, no SUAS. Os espaços oficiais, digamos assim, instituídos até mesmo como obrigatoriedade dos municípios ter, né? Os municípios são obrigados a ter esses espaços, que são os conselhos das políticas públicas, mas também existem outras formas, através dos movimentos sociais principalmente, ou da organização, né, da sociedade civil como um todo. A pessoa precisa estar entendendo o papel dela como cidadã também, porque se eu não tenho o entendimento desse movimento que está acontecendo, político, que esses movimentos não são ondas da natureza, que existem interesses por trás, e se eu não me coloco como sujeito atuante na vida, dificilmente eu vou conseguir, enquanto trabalhador, enquanto profissional, entender o meu papel ali. Então, eu tenho que saber de antemão, anteriormente, eu tenho que saber que eu sou trabalhadora, sou profissional, sou psicóloga, e qual é a psicóloga que eu quero ser, né? Para poder atuar dentro de um conselho, sabendo qual é o meu papel ali, né? Um conselho é um grupo de pessoas, né, que se reúnem, provavelmente mensalmente. Alguns conselhos podem se reunir mais vezes de forma extraordinária, né? E que esse grupo é formado paritariamente por pessoas que são indicadas pelo governo, pela gestão da saúde, pela gestão da assistência, pela gestão da educação e de todas as políticas que tem conselhos, né? E outra parte através de eleições de representantes da sociedade civil, que daí vai ser, de fato, o controle social que a gente fala, né? Da população que olha para essa política, seria feito pela participação da sociedade civil. Por mais que o trabalhador tenha essa função de estar ali dentro articulando essa política, mas o controle social se dá pela sociedade civil. Os conselhos devem ser compostos por um número par, então é paritário, né? A gente diz paritário porque precisa ter igualdade nessa numeração, né? Se tem 8 representantes do GOV, tem que ter 8 representantes do não GOV, isso é paritário, tá? Não sou conselheira, posso participar das reuniões do conselho mesmo assim. Isso é muito importante, que é mais das questões que a gente, né, não consegue articular, quer dizer, não consegue não, a gente não tenta, né? Mas divulgar a reunião, e-mails de acesso da população, com antecedência adequada, né? Para que todas as pessoas que quiserem, que tenham interesse de participar, possam participar, porque é um espaço aberto, né? Então, como posso me tornar um conselheiro, uma conselheira, né? Além de indicações, se você é um trabalhador da política pública, você pode ser indicado pela gestão, né, para estar nesse espaço, ou se você faz parte de um movimento social, de uma articulação de cunho não governamental, ONGs, né? Que poderiam se candidatar a participar de algum conselho, né? Por exemplo, se eu faço parte de uma ONG que
na área da saúde, que faz atendimentos, né? E que se me coloco na área da saúde, eu posso participar de um lugar de representação de população, de usuários, né? Não é uma política que entra aqui, né? Toda a política de atenção à criança e adolescente, dentro da saúde, dentro da educação, dentro da assistência, as entidades que atendem a criança e adolescente, às vezes as instituições de acolhimento, enfim, toda a política de atendimento à criança e adolescente que olha o direito da criança, né? Que olha sobre essa atenção. Os conselhos municipais de direito do idoso, da mesma forma, né? Todo o atendimento da população, né? Dentro das várias políticas, direitos da pessoa com deficiência, da cidade, direitos da juventude, da alimentação escolar, Fundo de Educação Básica, Fundeb, Direitos da Mulher, Política Cultural, Direitos LGBT, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, de Segurança Pública, Habitação, Meio Ambiente, Políticas sobre Drogas, Políticas de Esporte, Políticas Urbanas, Saneamento, Segurança Alimentar, Turismo, Direitos Humanos. E um dos objetivos desta oficina também é construir possibilidades dos psicólogos, das psicólogas que quiserem representar o CRP em espaços de controle social municipais, de conselhos municipais, de apresentar essa possibilidade também, tá? Então, quero representar o CRP 12. Como participar de espaços de controle social representando o CRP 12? Critérios para representar o conselho, né, o CRP nos conselhos das políticas públicas. Ser psicóloga com registro ativo e adimplente. Ter passado por processos de qualificação sobre o controle social, esse é um, né? Preferencialmente estar atuando em política pública. Participar da metodologia de acompanhamento das representações. Diretrizes para representações do CRP12 em espaços de controle social. Então, diretrizes assim, teórico, práticas, né? Então, para representar o Conselho nos espaços municipais de controle social, a psicóloga deve considerar as relações de poder nesses espaços. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, né? Pensar o seu papel lá dentro e os impactos dessas relações de poder sobre as suas atividades de representação, posicionando-se de forma crítica, né? E se guiando pelos princípios de uma psicologia ética e com compromisso social, pelos princípios fundamentais do Código de Ética da Profissão, que antes a Poli também citou, né? Na defesa dos direitos humanos, no enfrentamento das violências e opressão contra grupos historicamente marcados pelos processos de exclusão, na defesa de princípios democráticos comprometidos com a promoção da igualdade, da inclusão social e da laicidade do Estado e combatendo todas as formas de injustiça. Então, tudo isso que a gente tem discutido aqui, né? Tudo isso que a gente trouxe para a pauta hoje, de pensar que psicologia que a gente está falando, que psicologia que a gente quer levar para a atuação, principalmente quando fala da representação do conselho, né? E essa possibilidade, abrir essa possibilidade de um psicólogo que tem essa visão, esse entendimento dessa psicologia, né, que a gente quer fortalecer, que a gente quer instituir, enfim, essa possibilidade de representar o conselho tendo em vista essas condições. Que proposta seria essa, né? Como que a gente faria essa possibilidade de a psicóloga representar o conselho, né? Através dessa metodologia. Agendamento de reunião por videoconferência ou presencial das representações com o GT, Participação e Controle Social, que tem o GT, dentro do CRP existe o GT, que é um grupo de trabalho que está pensando toda essa articulação aqui. Então, a necessidade de fazer uma reunião, né, com esse GT, tanto por videoconferência quanto presencial, talvez essa videoconferência quer dizer Skype, né? É esse psicólogo que precisa estar próximo do conselho, dialogando, para poder representar, né? Porque quando você representa uma instituição, você tem que estar próximo dessa instituição de alguma forma. Então, uma metodologia que tenta trazer o profissional para mais perto do conselho. Aqui são uma lista de lugares, de espaços de controle social onde o CRP12 está com representação, tá? Então, todos esses conselhos e espaços de controle social têm uma representação do CRP. Conselho Estadual de Saúde, de Entorpecentes, o CONEM, de Direitos Humanos, de Assistência Social, Conselho LGBT de Florianópolis, que daí é um municipal, né? Conselho da Comunidade na Execução Penal da Capital,
Frente Parlamentar pela Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial, Frente Catarinense da Saúde, Comissão Pró-Sistema de Prevenção e Combate à Tortura, Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social, Núcleo Estadual da Articulação Nacional de Psicólogos Negros e Pesquisadores, Comitê pela Democratização da Comunicação em Santa Catarina, Comitê Estadual de Monitoramento e Resolução das Demandas da Assistência da Saúde de Santa Catarina, Fórum Estadual de Educação, Fórum de Saúde e Segurança do Trabalhador, Estadual dos Trabalhadores do SUAS, nacional também, né, de Trabalhadores do SUAS, Fórum Estadual Permanente da Assistência Social, Fórum de Entidades da Psicologia Catarinense, Fórum Nacional de Direitos Humanos e Saúde Mental, GT do PLC 14.2. O controle social, ele é uma ferramenta bastante importante para que a gente possa lutar por políticas públicas que possam garantir esses direitos a todos os cidadãos. Então, nós tivemos o 9º Congresso Nacional de Psicologia. Esses congressos de psicologia, eles são organizados numa perspectiva da participação de todas as psicólogas e psicólogos que quiserem contribuir. Então, nós temos os congressos regionais, né? E depois nós vamos ter, por regiões, o Congresso Catarinense, depois vamos ter lá o Congresso Nacional de Psicologia. Então, nesse congresso, que ele é realizado a cada 3 anos, desde 1994, o Congresso ele é uma instância máxima de deliberação do sistema Conselhos de Psicologia. Por meio de um amplo processo democrático, psicólogas e psicólogos de todo o país são convidados a pensar num planejamento coletivo para a profissão, definindo as diretrizes que devem nortear a atuação no sistema Conselhos de psicologia para o triênio subsequente. Então, agora nós temos como eixo de discussão psicologia no cotidiano por uma sociedade mais democrática e igualitária. Então, a partir dessa deliberação ali do Congresso, que prevê também a participação de psicólogas e psicólogos nos espaços de controle social, na luta por isso, por uma psicologia que promova uma sociedade mais democrática e igualitária, é que surge, então, esse espaço aqui. Então, se o psicólogo e a psicóloga, né, são profissionais que vão estar atuando nessas políticas, nada mais justo, importante, relevante do ponto de vista político e de aprimoramento da política que eles participem desses espaços também de controle social. Dentro dessa proposta das diretrizes para a psicologia, a gente tem um item específico sobre o controle social. Então, por que o nosso CRP está preocupado com isso, né? Porque tem aí um projeto de psicologia para o Brasil nos próximos 3 anos que inclui essa discussão, né? Então, não é uma questão que sai do nada, né? Mas sai de um projeto realmente de psicologia que vem sendo desenvolvido então pelo sistema Conselhos, né? O sistema Conselhos ele inclui então todos os CRPs, né, de todos os estados e o Conselho Federal de Psicologia. No caderno, e esse caderno vocês podem acessar no site do Conselho Federal de Psicologia, ele prevê então o controle social, né, como uma diretriz, e ele fala então, né, que é necessária essa articulação entre o sistema Conselhos, né, em diálogo com o Fórum de Entidades, né, no caso o Fórum Nacional de Entidades, no nosso caso o Fórum Estadual de Entidades de Psicologia, com a Federação Nacional de Psicólogos e com os sindicatos, para a gente então pensar a atuação nessa perspectiva do controle social. O que ele prevê, né? Então, a participação da categoria no desenvolvimento de ações, né, para ampliar a representatividade nos conselhos deliberativos, fóruns, comitês, conselhos consultivos e de defesa de direitos no âmbito nacional, estadual e municipal, né? Para a definição então das diretrizes, elaboração de políticas, legislação, implementação e execução e avaliação em diferentes políticas públicas. Então só esse item a gente já vê que são bastante coisas que a gente tem pensado, né, para a categoria. Uma outra diretriz dentro desse item, então, a defesa dos direitos das populações, né, mais vulneráveis, como idosos, mulheres vítimas de violência,
população carcerária, policiais militares, população em situação de rua, população LGBT, população negra, crianças e adolescentes, vítimas de violência e exploração sexual, populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, ciganas e de comunidades tradicionais e de terreiros, entre outras. Então a gente vê que é um público, né, onde a nossa atenção tem que estar voltada, né? Então quando vocês falam, né, dos conselhos aí que alguns participam, a gente vê que já está englobando alguns dessas populações, né? O Conselho da Pessoa com Deficiência, da Criança, da Igualdade Racial, tu falou, né, da população de rua também, né? Terceiro ponto, fomentar projetos e programas para incentivar a participação e formação permanente de psicólogos para atuação nos espaços de controle social. E aí, então, nossas oficinas, elas entram bastante especificamente, né, nessa diretriz. E buscar, então, junto às gestões das políticas públicas, né, nas várias esferas de governo, para que seja articulada a participação do profissional psicólogo no controle social, buscando liberá-los, né, de carga horária de trabalho para essa participação. Então, isso também é uma tarefa, né, que o Conselho Regional de Psicologia precisa aí, ter como frente, né? E aí, então, a partir do Congresso Nacional de Psicologia, dessas diretrizes, o Conselho Regional de Psicologia aqui de Santa Catarina, ele criou, então, um projeto, né, articulado essa diretriz, que é o projeto de participação e controle social. Esse projeto, na verdade, ele já surgiu um pouquinho antes até, né, do CNP, do 9º CNP, porque já era uma política, inclusive, da gestão, né, anterior, que nessa transição deu continuidade, e é um projeto, então, que permaneceu. O objetivo geral do projeto é desenvolver uma política de participação dos psicólogos catarinenses, né, em órgãos de controle social e outros espaços que visem a cidadania. Os específicos: refletir a participação social como um elemento constituinte da subjetividade, e essa é uma reflexão bem importante que a gente acha que a gente precisa fazer mesmo, né? Qual é a diferença em a gente ter um psicólogo atuando, né, como conselheiro e um outro profissional? A gente entende que há uma especificidade na produção, né, do discurso, do olhar, nas possibilidades de intervenção, né? Então é importante a gente pensar essa dimensão também. Fomentar a participação de psicólogos em espaços de controle social, capacitar, né, que é o que a gente está propondo aí com as oficinas, identificar e divulgar os espaços de controle social, desenvolver articulação entre grupos organizados de psicólogos. Então esse é um pouco o projeto de participação e controle social do CRP12. Dentro desse projeto, estavam previstas 3 ações. O seminário de participação e controle social, que já aconteceu em fevereiro de 2016, a criação da plataforma de controle social e processos participativos, que também já existe no site do Conselho. E essa é uma reflexão bem importante que a gente acha que a gente precisa fazer mesmo, né? Qual é a diferença em a gente ter um psicólogo atuando, né, como conselheiro e um outro profissional? A gente entende que há uma especificidade na produção, né, do discurso, do olhar, nas possibilidades de intervenção, né? Então é importante a gente pensar essa dimensão também. Porque muitas vezes nós, psicólogas e psicólogos, a gente se envolve com tantas atividades, outras, que a gente acaba nem tomando conhecimento dessa dimensão, desses espaços, que esses espaços existem, né? E que é possível também nós participarmos desses espaços. E desenvolver, então, a articulação com grupos organizados de psicólogas e psicólogos e outros grupos do Estado. Então, nós temos grupos organizados de psicólogos negros, nós temos grupos organizados de luta pela saúde mental e pela desinstitucionalização, né, e luta a favor da reforma psiquiátrica, né, e são grupos, muitas vezes, que estão ali, que lutam também por direitos, mas que a gente acaba nem conhecendo, e que poderia ser um espaço tanto para a gente participar, se qualificar, como também lutar pelas políticas e pela garantia de direitos. Código de ética profissional, princípios fundamentais. Ao psicólogo baseará o seu trabalho, né? O psicólogo baseará seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade,
da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O segundo artigo, a psicóloga e o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de violência, de negligência, de exploração, de crueldade e opressão. E o psicólogo e a psicóloga atuarão com a responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Então, esses artigos aqui, eles que estão no nosso Código de Ética, eles também vão estar embasando essa perspectiva de que nós, psicólogas e psicólogos, precisamos estar atuando nessa perspectiva dos direitos humanos, da garantia de direitos e contra várias formas de violência que se reproduzem, inclusive, em políticas sociais. Retomando, né, as leituras sobre direitos humanos e tal, eu fiquei pensando assim, o quanto a psicologia, né, enquanto profissão, ela tem uma certa intimidade com essa questão dos direitos humanos. Apesar de a gente não ter isso muito debatido na nossa graduação, por outro lado eu fiquei pensando, nossa, a gente, mais do que talvez outras profissões, estejamos mais vinculados à questão dos direitos humanos e à defesa dos direitos humanos. Por quê? Porque os direitos humanos, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela emerge de um contexto de atrocidades, né, de extrema violência, de dizimação de milhões de pessoas. E aí eu fiquei pensando assim, né, bom, o contexto da Segunda Guerra nos mostra do que o ser humano é capaz, né, do que a gente pode enquanto humano, que é exterminar o outro humano, exterminar milhares de humanos, né? E aí, articulado a isso, eu fico pensando que essa capacidade que o humano tem, né, de violar a vida, né, de exterminar a vida, diz não da Segunda Guerra, né, ou do outro, diz do que cada um de nós é capaz, né, porque somos dessa mesma humanidade, não é? Então, isso para mim me mobiliza muito a pensar, né? O contexto de emergência da necessidade de direitos humanos é o contexto de morte, de violência, de extermínio, né? De que judeus são mortos por serem judeus, negros por serem negros, homossexuais por serem homossexuais. E aí, será que a gente não vive ainda pequenas segundas guerras mundiais no nosso cotidiano? Né? A gente sabe que a população jovem negra de 15 a 24 anos, principalmente os meninos, eles são exterminados no nosso país, né? Eles são exterminados. Quantos gays e lésbicas e transexuais são mortos todos os dias por serem gays e lésbicas, né? E aí, bom, pensando nesse contexto, né, será que é tão diferente do que a gente tem vivido hoje, né? A gente ainda tem no nosso cotidiano esse tipo de relação de violência, né? Então, essa humanidade, né, esse princípio, né, de que apenas uma parcela da sociedade, né, detinha dignidade, será que a gente ainda não tem uma vivência de que sim, que algumas pessoas têm mais direitos do que outras, de que umas são mais humanas do que outras, né? Então isso está, né, no nosso cotidiano e nas nossas relações. E enquanto uma capacidade do humano, é nesse sentido que eu me sinto, né, mobilizada em pensar que somos nós parte dessa humanidade, né? Então, pensando nisso, eu estou problematizando aqui a própria categoria de humano, né? Ou seja, existe na nossa sociedade, muito impregnada a partir de uma lógica colonial, né? Ou seja, nós somos sujeitos colonizados, este ideal de humanidade. Como que isso vai aparecer nas nossas práticas, seja como psicólogos, como assistentes sociais, enfim, qualquer área do conhecimento, como que isso aparece na nossa prática, esse ideal de humanidade que vem muito do nosso pensamento colonizado. Eu acho que esta é uma proposta de reflexão, porque se a gente for ver, principalmente no cenário que estamos vivendo de desmonte das políticas públicas, este ideal de humanidade ele é posto o tempo inteiro. Para quem que a gente garante direitos
né, fundamentais. Uma outra proposta que eu acho que é importante a gente ter dessa categoria, quando a gente convoca essa categoria de humanidade, é pensarmos na realidade brasileira. E daí eu gosto de pensar com uma teórica, que é a Marilena Chauí, quando ela fala de um texto, ela inclusive tem vídeo sobre isso, do mito da nossa não violência essencial. Ou seja, nós nos acreditamos sujeitos de não violência. Nós nos acreditamos, como brasileiras e brasileiros que somos, sujeitos que não replicamos o machismo, o sexismo, o racismo, a LGBTfobia, e nós criamos uma espécie de um lugar para este suposto sujeito que é machista, racista, LGBTfóbico, misógino. Ou seja, localizamos num outro, fora de um mim, né? Ou seja, de mim como pessoa, como sujeito, este ideal, por exemplo, esta ideia de que eu não reproduzo violência, eu não reproduzo práticas de violação de direitos. Então, acho que a proposta da Marilena Chauí, inclusive, ela faz também uma trajetória, pensando muito do nosso pensamento, dessa herança do nosso pensamento colonial, dizendo que isso tem a ver, inclusive, com a própria ideia de descoberta do Brasil. Ou seja, quando a gente já fala dessa forma, descoberta do Brasil, a gente já pressupõe de que aqui no Brasil não existia nada, né? De que era um campo, um território a ser explorado. Quando, na verdade, nós sabemos das práticas higienistas e de extermínio que foram feitas com as próprias indígenas que aqui viviam. Depois do nosso período escravista, né, onde pessoas foram escravizadas e trazidas de outras regiões do Brasil. Isso vai se atualizando de algumas formas que, por exemplo, quando nós vamos pensar, até fazer um parênteses aqui, um paralelo, né, com a imigração dos imigrantes e refugiados que vêm desses outros países, aqui em Santa Catarina é muito comum ouvir que essas pessoas não deveriam estar aqui, deveriam estar em outro lugar, menos aqui. E se a gente for pensar que nós vivemos num estado em que também viveu uma imigração de italianos, alemães, por que isto também não é colocado em questão e somente neste momento, quando são pessoas marcadas no seu corpo, né, por uma questão de raça, etnia, classe, a gente repudia e diz que aqui não é o lugar, aqui não é o território. Isso tem a ver com uma herança de um pensamento colonizador, né? Então eu quero fazer a proposta aqui nessa manhã, de a gente quebrar um pouco com essa lógica do nosso pensamento colonizado e que nós reproduzimos constantemente nas nossas práticas, na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas casas, com os nossos colegas, enfim. Isso está posto, de alguma forma, porque nós estamos falando de uma prática de, como é que eu posso dizer, de um processo de subjetivação, né? Isso está na nossa subjetividade de alguma forma. Então, no pleno século XX, o mundo foi impactado pela Segunda Guerra Mundial, que dizimou judeus e outros grupos em campos de concentração nazistas, marcada pelo princípio de que apenas uma parcela da sociedade humana detinha a dignidade. Nessa diapação, judeus foram mortos por serem judeus, negros por serem negros, homossexuais por serem homossexuais. Pessoas com deficiência, idosos e crianças também foram mortos. Estavam fincados os marcos de uma guerra de ódio, de preconceito, de discriminação, que tanto envergonharia a humanidade. E isso nem faz tanto tempo, faz menos de um século que vivenciamos isso. Terminada a guerra, em 1945, os Estados-nações eles reúnem-se numa entidade internacional, a Organização das Nações Unidas, e com uma de suas mais importantes iniciativas, constrói um instrumento que viria a ser um marco fundamental na compreensão contemporânea de direitos humanos. Então, surge aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já tinha sido inventada, né, em 1789, mas como Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, alguns humanos, homens brancos, ricos, eram mais humanos do que outros humanos, né? E, então, nessa declaração, os Estados-membros pactuam e declaram solenemente, no dia 10 de dezembro de 1948, a confiança na possibilidade
de conquista de paz por meio de direitos fundamentais, né, e considerados universais. Eu trouxe uma discussão um pouco para a gente diferenciar também um pouco o que são os direitos humanos e o direito do cidadão. Que eu vejo que às vezes a gente também tem uma certa confusão, ou até mesmo quando a gente ouve os discursos, né, das pessoas, isso aí é coisa dos direitos humanos, né? Como se isso estivesse também desvinculado do direito do cidadão brasileiro, né, da cidadã brasileira. Então a Constituição, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é como se fosse uma Constituição mundial, né? Ela foi desdobrada, né, em instrumentos, em outros instrumentos que são pactuados pelos países membros das Nações Unidas. Então, uma coisa é essa Declaração Universal como se ela fosse uma Constituição mundial, né, dos países que a assinam, né? O que diferencia, na verdade, então, de como é que ela se objetiva no ordenamento jurídico de cada país. Então, a gente teve outras constituições antes da Constituição de 88 que não necessariamente se fundamentavam, né, nos princípios da Declaração Mundial, na Declaração dos Direitos Humanos. A Constituição de 88 é que traz mais claramente, né, esses princípios. Mas para além desse ordenamento jurídico, né, em cada estado, que então vai objetivar os princípios dos direitos humanos, tem uma dimensão que é bastante importante a gente pensar, que é a capacidade, na verdade, que cada indivíduo tem de sentir como se fosse em si próprio, né, as violências, os preconceitos, a discriminação que se abate contra qualquer ser humano em qualquer parte do mundo. Então, é como se a gente pudesse pensar que há uma discussão que ela é do campo das relações, né, das relações éticas cotidianas, mas que se fundamentam, claro, num documento. Mas é como é que esse documento, na nossa prática profissional, ele vai se objetivando, né? No sentido de pensar que a situação de pobreza, né, daquela pessoa, daquela comunidade, me afeta porque sim, porque eu estou pensando, né, que aquele é um contexto de desumanização, né? Os direitos do cidadão é a nossa Constituição, então, que diz quais são os nossos direitos, mas se inspira nos direitos humanos, porque quando a gente pensa o direito político, o direito civil, o direito social, a gente está dizendo de todos os direitos necessários para que, então, essa dignidade, né, essa liberdade e igualdade possam ser efetivadas nas relações, né, coletivas, nas relações cotidianas. E aí a nossa Constituição de 88, ela apesar de né, as outras constituições anteriores terem elementos da democracia, a Constituição de 88 é que, literalmente, né, diz pra gente que todo o poder emana do povo. Tem a Constituição de 88, que é um instrumento que teve uma importância bastante grande na garantia e na ampliação dos direitos à população. Nós temos aí garantia de direitos sociais, de políticas públicas e de controle social. Então, a nossa Constituição, ela é ancorada nesse tripé, e a partir dela surgem, então, muitas leis que vão ampliar essa garantia de direitos e vão especificar como o Estado deve operar, como o Estado deve atuar para fomentar essa garantia. Então, essa Constituição, ela prevê, então, um Estado democrático e de direito. E aí onde é que entra, né, a questão das políticas públicas e do controle social? A nossa Constituição, quando ela fala em democracia, eu trouxe esses 3 elementos para a gente pensar o quanto a gente escuta, né, circular a ideia de que a democracia se faz pelo voto, né? O maior espaço de democracia no Brasil é poder votar e ser votado. Isso é só uma dimensão da democracia, né? E a própria Constituição prevê isso, que para a gente ter realmente um Estado democrático, a gente também precisa da participação popular, da participação das pessoas, no controle, né, dessas pessoas que a gente, então, elege, né? Então, pensando os 3 pilares para que a gente pudesse ter uma imagem realmente de um país democrático, né? Que seria, então, no mínimo, as garantias dos direitos sociais, de saúde, de educação, de previdência, de assistência, né? Ter esses direitos realmente efetivados, né, para toda a população,
Só que esses direitos, eles só vão se efetivar por meio de políticas públicas, né? Que então são ações que vão criar, né, dispositivos para que esses direitos sejam garantidos. Então, por exemplo, no âmbito da saúde, a gente tem, para que o direito à saúde seja garantido, todo um sistema, né, universal, né, de saúde, que é para todo mundo, por mais que não sejamos todos que utilizemos essa política, né? E aí, então, políticas públicas eficientes, né, que possam garantir os direitos sociais, também nos mostram que a gente vive numa sociedade democrática. E a outra dimensão seria o controle social, então, desses dispositivos e de como é que essas pessoas, né, que a gente elegeu para nos representar, têm, então, desenvolvido essas políticas, né, como é que os recursos estão sendo aplicados, se eles dizem da demanda da população realmente ou não, né? E aí a participação de nós, né, enquanto população, enquanto cidadão, no controle social dessas políticas é que a gente pode dizer que então realmente vivemos numa sociedade democrática. Quando esses elementos nos mostram que, então, há participação, há garantia de direitos, há dispositivos adequados para que esses direitos sejam desenvolvidos e a gente os controla, né? A gente os controla e exige e fiscaliza. Que a gente fala, né, do compromisso da psicologia com os direitos humanos, com essa ampliação da cidadania, mas a nossa história também diz muito da nossa certa incapacidade de mobilização, né? A nossa profissão ela foi regulamentada em 62, véspera de um golpe civil-militar. Então a gente teve 20 anos de construção de uma profissão e de uma ciência e de cursos de psicologia no meio da ditadura, né? E isso produz efeitos até hoje na nossa formação. E como fica a psicologia dentro dessa discussão dos direitos humanos? Como a psicologia, qual a relação, o que a psicologia tem a ver com direitos humanos, né? Então, aqui, os direitos humanos, eles não devem ser fundamentados só no direito à educação, à saúde e assistência, mas a gente tem que pensar numa questão ética e política desses direitos, e até do quanto que processos de exclusão, por gênero, por raça, por religião, vão operar limitando a garantia desses direitos. Porque, veja bem, nós temos o direito à educação. Mas quantas crianças que, por terem uma identidade de gênero diferente da norma, eles acabam tendo aviltado o direito de estar na escola em igualdade de oportunidades? Nós temos o direito à saúde. Mas quantas pessoas, por os profissionais da saúde não estarem capacitados para fornecer um atendimento adequado para essas pessoas, acabam tendo o seu direito aviltado, né? Então, muitas vezes, pessoas com deficiência, que é uma das áreas que eu tenho estudado, é muito comum, por exemplo, elas irem aos atendimentos de saúde e, por conta de serem pessoas com deficiência e do significado histórico que as pessoas com deficiência têm, que atribui deficiência à invalidez, à sexualidade, à infantilização, acabam não tendo seus direitos sexuais e reprodutivos garantidos, acabam não tendo acesso a informações que poderiam estar contribuindo para um princípio que está tanto na Constituição como na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de que pessoas com deficiência devem ter os seus direitos sexuais e reprodutivos garantidos, devem ter o direito de escolher se querem ou não constituir família, e caso queiram, quantos filhos querem ter, o espaçamento entre o número de filhos. Então, tem questões que são sociais e políticas que vão interferir na garantia desses direitos. E mesmo que existam políticas públicas voltadas à garantia de direitos para todos os humanos, alguns humanos, por não se enquadrarem num padrão normativo, vão sofrer processos de exclusão por conta disso, né? E daí a gente vê a população carcerária, a população com deficiência, a população negra, porque há todo um significado histórico
e social que atribui muitas vezes às pessoas negras significados, aí, estereótipos que vão fazer com que os espaços sejam mais valorizativos da cultura branca do que da cultura negra. Então, não se fala da história da população negra na escola, não se fala... Os materiais não trazem essas pessoas representadas. Então, assim, a ideia de pensar a psicologia e os direitos humanos, ela está relacionada com essa perspectiva de que algumas pessoas, com base em processos históricos de exclusão, de opressão, de marginalização, e que muitas vezes são atravessados por marcadores sociais das diferenças, que a gente chama questões étnico-raciais, questões religiosas, questões de condição de deficiência, de geração, vão, nesses espaços de políticas públicas e de controle social, terem seus direitos aviltados. Né? Então, é nessa perspectiva que a gente pode estar relacionando a subjetividade, que é o nosso objeto de estudo e de atuação profissional, com a perspectiva dos direitos humanos. Porque se você considera uns menos humanos do que outros, com base em normas e enquadramentos que dizem que para ser humano, você precisa estar enquadrado dentro de um padrão ideal de capacidade, de funcionalidade, de corpo-normatividade. Você acaba, inclusive, nas próprias políticas sociais, excluindo determinados grupos. Então, se nós estamos inseridos nessas políticas, se a gente trabalha no campo da subjetividade, se a gente tem como entender o quanto que processos de exclusão geram efeitos na subjetividade, a gente tem sim a obrigação, né, política, né, o compromisso social de lutar para que essas políticas sejam aprimoradas e para que essas especificidades, principalmente de grupos que são, do ponto de vista social, menos humanos do que outros, possam ser incluídos e possa ser reconhecida a humanidade, e até para a gente desconstruir esses processos de significação, esses valores normativos que tornam algumas pessoas menos humanas do que outras, e menos dignas de direitos. Mas acho que vale a pena a gente marcar que a psicologia não surge nessa perspectiva política voltada à garantia de direitos humanos. A gente surge numa perspectiva de classificação, de patologização da diferença, de busca de construção de estratégias para fazer as pessoas voltarem à norma, e numa perspectiva também de medicalização, que é uma perspectiva bem ancorada no modelo médico, que é um modelo que vai oprimir quem não se encaixa em determinado padrão. Então, a gente surge junto com a ditadura, junto com a emergência da sociedade industrial, segundo a Maria Helena de Souza Pato, que é uma teórica bastante importante da educação, visando a adaptação do sujeito para o capital, para o sistema produtivo, para a escola. E o que a psicologia está fazendo agora é repensar esse lugar no qual ela surge para construirmos referências que possibilitem a inclusão de todas essas pessoas que não encaixam nesse padrão normativo. Então, nós demos uma virada conceitual nesse sentido. Promover alguns elementos para a gente pensar, então, essa atuação voltada à garantia de direitos, e na perspectiva dos direitos humanos. A gente precisa, sim, conhecer os documentos oficiais. Eles não são, como a gente falou, suficientes, mas eles são necessários para a nossa atuação.
é que o psicólogo ele deve atuar na luta contra o sofrimento ético-político, que é o sofrimento decorrente das injustiças sociais, né, e também da condição de ser tratado como alguém inferior, sem valor, como alguém que não é útil para a sociedade, e que esse sofrimento, então, é o sofrimento, segundo a Savaia, a participação social é imanente à nossa condição humana. Mas existem contingências históricas que obstaculizam essa participação. Essa participação pode ser obstaculizada por um sentimento de sofrimento ético-político, né? Por essa dor decorrente de uma injustiça social, por ser tratado como inferior, por condição de pobreza, de gênero, de classe, de geração, de religião, de deficiência. Então, precisamos estar atentos para essas contingências históricas que limitam a capacidade de participar das pessoas. E aí, por que ele é um sofrimento ético e político, né? Ele é ético e político porque ele afeta esse sujeito nas relações. A gente é responsável pelo sofrimento ético e político. Nós todos. Quando as pessoas falam, eu não sou racista, sim, você é racista, porque o nosso Estado ele é estruturado pelo racismo. Então, nós também somos, a gente também produz nas nossas relações. Então, ele é ético porque ele diz dessa relação de afecção entre as pessoas, e é político porque ele despotencializa as pessoas para a ação. Então, é um sofrimento que humilha, é um sofrimento que nega direitos, né? Que nega, inclusive, a pessoa entender que ela tem direitos, né? Então, ela despotencializa o sujeito para a vida, né? Para a ação, e diminui a possibilidade de existência, né? E o que a gente faz enquanto psicólogo é expandir a possibilidade de existência das pessoas o máximo que a gente puder, né? Eu lembro de um psicólogo que é muito querido por nós da psicologia, que é o Marcos Vinícius, que ele colocou, acho que foi no último congresso Ciência e Profissão que teve em São Paulo, que ele fez uma palestra e ele colocou que o papel importante do psicólogo, né? Na medida que o psicólogo estava sendo uma das categorias com maior participação nas políticas públicas, na consecução das políticas públicas, né? Em cada ponta da política pública. E que o psicólogo vai fazer o quê lá? Ele vai lidar com a disposição da pessoa de defender seus direitos. Porque quando uma pessoa que está sendo atendida lá no posto de saúde, ela não sabe direito o que é que ela precisa e pode fazer, esse não saber vai colocar ela de um lado ou de outro em relação a essas políticas, né? Vai colocar ela como objeto da política sem voz ou como sujeito empoderado e com voz. O empoderamento é uma possibilidade de trabalho que nos faz avançar, né? E nos faz o próprio usuário do serviço público entender que é bom ter psicólogo. Quando o psicólogo está lá, não para organizar a cabeça daquela pessoa para ela se acomodar com a ausência de direitos, mas para organizar, para ajudar aquela pessoa a refletir se ela não tem uma outra alternativa a não ser se acomodar. E isso possibilita a gente ter valor para quem a gente está atendendo. A gente não ser um funcionário que está lá no posto ou que está lá no serviço público e que vai atender a gente rapidinho e né? É como qualquer burocrata dentro do país. Então, a gente deixa de ser um burocrata e passa a ser um ser pensante ali dentro, né? Então, o Marcos Vinícius falava que o papel do psicólogo é muito importante dentro da atuação no serviço público. Eu também acredito nisso.